Olá pessoal, Edson Cordeiro da Loja Bonsai do Estúdio Bonsai Essência. Estou aqui hoje diretamente do estúdio na Loja Bonsai para falar com vocês em mais um quadro do nosso Antes e Depois comentado. Vamos lá! E a nossa planta de hoje, para análise neste quadro, novamente um Shinpaku Kishu. Opa, de novo um Shinpaku Kishu? Pois bem, gente, isso é questão de época, tá? Neste momento nós estamos trabalhando muito com coníferas, é isso mesmo. Então vai ser muito comum realmente que a gente fale sobre coníferas de forma geral, tá bom? Então hoje novamente nós temos sim um Shinpaku Kishu. Vocês vão ver, claro que a gente mudou bastante aí também o tamanho, né, da árvore. Hoje nós estamos trabalhando com uma árvore um tanto maior que o comum, né, que a gente tem postado nos vídeos para vocês. E eu tenho algumas considerações para fazer para vocês aqui. Mas vamos lá, seguindo aquele padrãozinho, aquele ritmo de contar para vocês certinho como é que essa planta chegou até aqui, quais são as considerações sobre o trabalho realizado e o que a gente espera dela no futuro. Vamos lá. Pois bem, para começar a história dessa árvore é o seguinte, ela já está comigo aqui compondo acervo da Loja Bonsai tem um bom tempo, deve ter aí em torno aí de uns 6 anos já, tá? Essa planta foi selecionada justamente por algumas qualidades que ela tem, principalmente no quesito de madeira morta. A origem do material, a gente vai ver que tem vários pontos aqui onde foram feitos enxertos, né? Então, a espécie original desta planta, provavelmente um Juniper communis ou algo assim, né? Onde foi enxertado em 3 pontos diferentes, aqui no primeiro galho, aqui onde faz o segundo galho e o galho de fundo, e lá em cima onde faz o topo da árvore, né? Todo o topo da árvore é feito também com enxerto, tá certo? Então, minha gente, o que acontece? Aqui nós temos uma árvore de aproveitamento, na verdade. Muito provavelmente esta espécie, né, não tinha tanto interesse, não era uma planta tão bacana assim para se trabalhar com a folhagem original, com a estrutura original desta árvore. Então, é sim uma árvore de aproveitamento, tá? Então, a gente percebe aqui que, claro, deu muito certo, né? Foram feitos uns pontos aí de enxerto, um sucesso total, digamos assim, porque pelo que eu percebo aqui, todos os pontos de enxerto deram certo. E nós temos aqui claramente, por exemplo, né, a gente vai ver que o primeiro galho, principalmente, que está super grosso, né? Ele tem aqui ainda na estrutura da árvore a marca, né, os indícios de quando ele foi enxertado. Este caroço aqui, neste ponto específico da árvore que vocês vão ver no detalhe, indica exatamente o ponto de inserção desse enxerto, né? E aqui também, neste ponto, a gente consegue ver o ponto de inserção do galho de fundo e no topo é um pouco mais discreto, né? A gente não consegue perceber tão bem, mas está ali também a marca do enxerto que foi feito. Pois bem, isso é muito comum no bonsai, né? A gente trocar a estrutura de uma árvore, principalmente normalmente com relação à folhagem, para melhorar, né, a árvore para um futuro mais interessante, um futuro mais promissor. Normalmente, como digo, com relação à folhagem, uma folhagem mais interessante, mais proporcional. Isso é super comum, não só por aqui, mas no mundo do bonsai de forma geral, fazer a troca de folhagem, né? E aqui a gente pode ver, né, pelo menos é a minha opinião, é claro, que deu super certo, super funcionou, né? Nós temos uma árvore com uma proporção muito bacana, que seria muito difícil de chegar com a espécie original aqui, né? Que é o Kishu, no caso. Se a gente for considerar um Shinpaku Kishu, leva muito tempo, gente. Quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo, é 20, 30 anos para que uma árvore chegue nessa espessura de tronco aqui, tá? Então, aqui a gente ganhou muito com esse trabalho do enxerto, né? Nós juntamos o melhor dos dois mundos, pegamos uma espécie que cresce rápido e engrossa rápido, com uma planta de folhagem mais interessante, que é o nosso Shinpaku Kishu, tá? E como eu disse, isso é super comum de se fazer. Então, esta é a origem do material. É mais uma árvore aqui que a gente criou para um cliente da loja, para o nosso estimado amigo André, novamente, né? Mais uma vez eu repeti a história, porque o André esteve aqui, a gente viu junto a árvore, né? E ele encontrou, né? Percebeu o valor nessa árvore, gostou muito do que ela tinha para oferecer e a gente fechou essa parceria novamente e está aqui, né? Este belo Shinpaku Kishu trabalhado.
Pois bem, como pontos de design aí para análise de estética geral da planta, como eu falei para vocês, talvez o grande ponto seja com relação realmente à questão de proporção. Nós temos uma proporção muito bacana, uma planta com um tronco grosso, né, que comporta bem essa altura de árvore, então funciona super bem no sentido de proporção. Nós temos também alguns truquezinhos, digamos assim, que é o fato de que a gente tem um eixo reto, mas a planta, na verdade, ao longo de toda a estrutura, ela tem pequenos movimentos, né? Então ela não é tão monótona assim, né? E a gente tem uma quebra de monotonia que foi feita novamente com aquela dica que eu dei para vocês em um outro vídeo, que é com relação ao veio vivo, né? Então o veio vivo tem movimento ao longo do tronco e a gente pretende continuar trabalhando isso com o passar dos anos, né? Favorecendo e reforçando essa característica, que os veios com o tempo realmente fiquem talvez aí da grossura de um dedão, percorrendo da base da planta até o ponto onde alimenta cada galho e lá em cima até o topo da árvore também, ok? Claro que chama muito atenção, a gente já pode perceber já de cara também o detalhe da madeira morta, com certeza. Isso também foi um fator que foi fundamental para a escolha dessa árvore, né? Porque bons juníperos pedem bons trabalhos de madeira morta também. Então aqui eu foquei na escolha, no momento da escolha, em ter um exemplar com uma madeira morta bacana e, é claro, agora na hora da execução da mesma forma, né? Em me dedicar bastante, aí vocês vão ver nos detalhes, né? A madeira morta que a gente trabalhou para trazer um ponto de maior valor, né? Que faz muito sentido, faz todo sentido para um Shinpaku Kishu, tá bem? Bom, o que eu posso dizer mais para vocês é que a gente trabalhou aproveitando o máximo do material que era possível para uma planta neste primeiro trabalho, nessa primeira estilização. No futuro tem muita coisa que a gente vai reorganizar conforme a gente for evoluindo a planta. A gente tem sempre aquele direcionamento que eu explico para vocês que hoje a planta tem um vigor em algumas áreas, porque ela estava sob uma condição, né, de insolação e tudo mais. E agora ela está com patamares, né? Ela está com os galhos bem organizados, então a gente vai distribuir a força dessa árvore para os lugares que precisam recuperar. Então, com o tempo, nós prevemos aí uma melhoria muito significativa, né? O adensamento desta árvore que vai torná-la ainda mais interessante. A gente vai ver lá que o primeiro galho é super grosso, é muito mais grosso que um dedão, né? E que ele está bem suave de massa verde, claro, porque a gente cortou um pedaço muito grande desse galho, tá? Uma parte muito grande. Talvez a gente tenha ficado com apenas aí 1/3 do que era realmente a extensão deste galho. E no futuro, já adiantando, né, falando um pouco do que vai acontecer, a gente pretende sim desenvolver um trabalho de shari no galho também, né? Até para que ele esteja dentro do mesmo contexto do tronco da árvore, que tem todas essas marcas com madeira morta e o veio vivo bem destacado, né? A gente vai trazer essa mesma linguagem para o galho, né? E toda vez que eu repito uma informação, eu estou reforçando o design, reforçando o caráter da minha árvore. Esta é a ideia, tá? Então eu não posso ter um galho daquela grossura ali que simplesmente é grosso porque tem pouca massa verde assim. Não faz muito sentido e é incoerente, tá? Então eu preciso indicar sim que ele é grosso assim, mas ele já teve muito mais massa verde, né? Hoje ele tem menos, mas ele chegou nessa espessura com o passar do tempo, né? Pelo menos essa é a ideia, dar uma noção de como foi que ele chegou nessa espessura, com muito mais massa verde que hoje ele não tem mais, tá bom? Mais uma dica aí para vocês, pôr tudo dentro de um mesmo contexto, né? De uma mesma ideia e manter coerência, né? Pelo menos seria isso a dica para este trabalho aqui. Sempre insisto para vocês que bonsai é uma arte tridimensional, então se a gente for ver aqui, nós temos uma planta que acontece muito bem pela frente, mas ela também lateralmente ela está bem preenchida, tem bons galhos de fundo, né? A gente vai ver que todo o entorno, né, da árvore está bem preenchido. E aqui em cima eu quero chamar a atenção para vocês no topo da árvore, o quanto é importante, a gente sempre fala, né? Eu particularmente sempre falo, o quanto é importante ter um bom galho de fundo, né? Porque ele dá profundidade, ele reforça a tridimensionalidade da árvore. Neste mesmo sentido, gente, é muito importante ter um bom galho de frente também, né? Vocês vão ver que lá no topo, perto da copa lá da árvore, nós temos um galho de frente muito bom, este galho aqui. Se não fosse esse galho ali na frente, gente,
seria difícil fazer a conexão destes galhos com aquele topo lá que ainda está em desenvolvimento e que tem pouco material. Então, realmente foi fundamental ter este galho bem posicionado ali para que a gente consiga fechar bem ali o topo da árvore, tá bom? Bom, acho que falando de design basicamente seria isso. Nós vamos ter aí, claro, uma planta com um eixo geral perfeitamente reto, né? Mas com uma sinuosidade e também uma conicidade distribuída ao longo do tronco que torna a planta ainda mais interessante. E falei para vocês que um ponto forte aqui, na minha opinião, é proporção, tá? É uma planta um tanto mais simétrica, né? Então a gente tem lados praticamente iguais, a gente tem um DIN muito forte aqui equilibrando o galho pesado lá, né, que é o primeiro galho. E nós temos outros detalhes bem interessantes aí nessa árvore que são os detalhes da madeira morta, né, que até evocam aí algumas formas, a gente sempre brinca, né, parece um dragão. Aqui na base a gente já tá apelidando de gárgula, né? Parece um gárgula. Depois vocês vão ver isso daí no detalhe. Mas fica por conta da imaginação de cada um, né? A gente tá só sugerindo aí, tá bom? Bom, gente, sobre a sequência de desenvolvimento desta árvore, não muda muita coisa do que a gente já tem dito, né? A gente sempre explica para vocês que a gente tem um cuidado muito grande no pós, né? Então, para você que de repente está chegando agora e não viu os vídeos anteriores, eu vou reforçar de que uma planta trabalhada como essa, uma planta bem estilizada, bem podada, bem refinada, né? A gente toma todo o cuidado para não tirar muita massa verde, tá? Eu respeito um limite de massa verde que aí não pode chegar aí a 50%. Normalmente eu respeito este limite de corte, né? Então às vezes a gente até preserva material mesmo, tá? Focando realmente ou no enraizamento ou numa recuperação mais rápida da árvore para não penalizar a árvore com o nosso trabalho, né? A gente não pode fazer um trabalho desse de estilização e que a planta depois fica se arrastando, ela não vem, ela não desenvolve, ela não brota, não pode. A gente tem que preservar a estrutura e dar condições para que a árvore na sequência cresça bem, desenvolva bem, né? Sempre digo que o trabalho de estilização ele não pode penalizar a árvore de forma alguma, muito pelo contrário, a gente tem que ajudar a árvore a captar melhor a insolação, né? Aqui eu chamo de fotoeficiência. Tá? A gente está criando patamares e organizando galhos pela fotoeficiência. No final das contas, isso é a única coisa que interessa para a árvore num trabalho de estilização. Tá? Então a gente precisa se conscientizar disso. Tá? A gente não pode só estilizar pelo design, né? Pelo bel prazer de ver uma planta bonita. É claro que a gente vai fazer isso também, né? Esse também é um dos objetivos. Mas a gente precisa de alguma coisa que seja favorável para a árvore também. Na verdade, precisamos estar de olho na saúde das nossas árvores sempre. Ok? Então vale aí um reforço. Então nesse sentido o que a gente vai fazer é abrigar a árvore trabalhada, não vai para sol pleno agora, ela será abrigada, vai ficar aqui no meu caso numa estufa de recuperação, onde a gente tem um controle melhor de temperatura, de umidade, vai receber um trabalho de adubação já leve, né? E é claro um trabalhinho de desinfecção, né? A gente sempre trabalha um tratamento com fungicida, acaricida, inseticida, porque a planta pode dar um downzinho na imunidade, isso pode acabar atraindo alguns insetos, então a gente precisa cuidar disso também, para que a nossa planta não adoeça durante esse período. E reforço sempre que é importante a gente aplicar também produtos anti-estresse, como por exemplo o Super Thrive, que eu posso aplicar diretamente na folhagem e também no solo. No solo eu também utilizo o BioGold Vital, que é um produto muito bom, tá? Para estimular as raízes e fazer com que a planta volte com força, volte com tudo, e é isso que a gente quer, uma rápida recuperação, tá bom? Claro que vale a pena comentar com vocês também de que vocês vão observar que essa planta está numa caixa de madeira, né? Essa caixa de madeira já é o segundo uso dela, então é uma caixa feita com madeira resistente, que já está provavelmente aí no seu 6º, 7º ano de uso, tá? Provavelmente esse vai ser o último uso dela, porque agora a gente vai só desmontá-la e logo logo a gente vai simplesmente encaixar esta planta no vaso dela. Esta é a meta, tá? Isso por quê? Porque é apenas um encaixe. Né? Eu não vou danificar a raiz, não vou podar a raiz, a gente vai trocar a caixa por um vaso cerâmico em breve, eu pretendo inclusive registrar isso e atualizar para vocês aí, assim que a gente tiver o vaso. Por quê? Porque eu não costumo necessariamente, né, transplantar com o trabalho de estilização, sempre oriento para vocês que façam um trabalho desse de cada vez. Mas aqui é diferente, gente, aqui nós já fizemos um trabalho de transplante, tem cerca de 2 anos, para esta caixa, o sistema radicular já está bem desenvolvido, tá? Já está num solo melhor,
um solo mais adequado, um solo com telha, pedrisco e um pouquinho só de matéria orgânica. E a gente vai então fazer simplesmente um encaixe, né, no vaso. Então é um trabalho muito tranquilo que a planta não vai sentir praticamente nada, né? E a gente tem também aquele cuidado de pós-transplante, né? Como eu expliquei para vocês, nós contamos com uma estrutura profissional, com uma estufa de recuperação e de enraizamento, né? E aplicando os produtos certos também a gente consegue rapidamente recuperar a árvore, tá bom? Bom, gente, é isso. Novamente, espero que vocês tenham gostado. Eu estou super satisfeito, estou super contente com esse trabalho, mais uma planta grande realizada neste ciclo de trabalhos aqui na loja Bonsai, para uma pessoa muito querida, muito especial para nós aqui, o André, né? A quem sou grato por esta oportunidade, por essa parceria, né? Um novo projeto aí desenvolvido. E é isso, para vocês que estão acompanhando o nosso canal também, meu mais sincero muito obrigado, tá? Continuem assistindo, compartilhando, comentando, interajam. Por favor, gente, fiquem à vontade, tá? E é isso, logo logo tem mais vídeos aqui da loja O Bonsai, em parceria do Estúdio Bonsai Essência, para vocês. Até!